E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius e eu vim falar um pouco sobre o curso de economia, o que faz o economista e onde ele pode atuar, né? Eu sei que parece esse negócio meio assim, é business, vamos falar aqui então só de negócios, essas coisas chatas assim, mas não, né? Hoje a gente vai falar também sobre criatividade e como isso é importante nesse mercado, né? Uma vez que o mercado de trabalho exige muita criatividade. Eu sabia que ele ia fazer isso. Olha aqui, esse aqui Esse é criativo. Esse aqui é criativo, ele é CEO do Bradesco e hoje tá de folga. Então, porque é alguma fita muito importante, né, pra gente no mercado de trabalho, é a criatividade, como o profissional se diferencia do outro e por que é importante estar sempre engajado nessas questões que levam a criatividade ao seu desenvolvimento pessoal, né, porque o profissional diferenciado é um profissional criativo, um profissional que oferece um diferencial, né, e hoje o que se mais paga é por diferencial. A professora Érica me convidou para estar aqui falando um pouco sobre como funciona e o que estuda a economia, né? O que nós estudantes de economia estudamos muito, enfim. E tem que se ter em mente que economia é bem-estar, principalmente, única e exclusivamente é bem-estar para a sociedade, né? E como que faz isso? E o que a economia vai estudar? Ela estuda como a gente vai alocar de maneira eficiente, ou seja, direcionar algum recurso de maneira eficiente, da maneira que dê mais boa possível, para que, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma quantidade X de dinheiro, né? Dinheiro é um recurso, como é o tempo, como é a areia, como é, enfim, celular. Esse recurso tem que ser alocado para proporcionar o melhor, da melhor maneira possível, né? E o melhor bem-estar possível, de acordo com aquela quantidade de recursos que a gente tem para a sociedade. É basicamente isso. E se alguém vir falar coisa diferente, vai estar mentindo. Como o economista atua? Por que ele é requisitado? O economista, ele é munido, né, de ferramentas, sejam elas técnicas, né, que é o lado mais ortodoxo, que a gente diz, ou ferramentas mais empiristas, ou pro lado humano da coisa, que é o estudo mais social da causa em si, que é o que a gente chama de heterodoxo, né? Então é importante, por exemplo, imagine só no planejamento de governo e desenvolvimento, seja em órgãos competentes como é a Previdência Social, ou órgãos do Estado, eles vão mitigar a pobreza, né? E quem é melhor que o economista no cenário para poder munir a federação, no caso o Brasil, vamos supor que o Brasil está mitigando pobreza e quer saber quais são as causas e de onde a gente pode tirar informação para poder combater aquele problema, que é um problema social, né, que vem lá de bem-estar, com os recursos que a gente tem. Então o economista vai munido de uma análise histórica, né, uma análise social a respeito do assunto e também técnica para poder desenvolver essa área, né, poder saber com o que se deve fazer, como deve implantar, né, de uma maneira mais eficiente para que as pessoas de fato possam ter a solução desse problema, né. O mercado de trabalho para o economista não se restringe somente a essa área como eu citei, né? Trabalhar para o Estado. Tá na moda, inclusive, imagino que a maioria de vocês devam saber, existe o lance do day trade, existe o lance do sistema financeiro, o mercado financeiro, né? Seja em agências, bancos, não que se restrinja somente a isso, aí que tá, essa é a diferença. O economista, além de um profissional para o sistema financeiro, é um intelectual, ele tem uma formação intelectual para que ele possa estar atuando em outras áreas, né? E usar de toda essa informação que ele tem para a finalidade sobre o mercado financeiro, mas também para outras áreas. Mas se tratando de mercado de trabalho, o que mais vende é sobre o mercado financeiro, né? Poder estar trabalhando como investidor, trabalhando como uma pessoa que cuida de uma carteira de investimentos, um gestor de fundos, né? Um gerente de bancos, né? Enfim, existem várias opções para um profissional estar podendo atuar de acordo com a especialidade dele. Esse que é o ponto. O curso de economia é tão amplo, mas tão amplo em suas áreas de estudo, que uma especialização te direciona para um determinado lado. Então isso você vai descobrindo conforme o curso vai acontecendo, né? Além de pesquisa, claro que é uma das áreas mais fortes da economia, principalmente, o que mais se contrata é para o mercado financeiro, quando se diz a respeito do profissional de economia. Então, o que vocês acham que nessa pandemia um profissional de economia, né, um economista estaria fazendo? Qual o papel dele, qual o papel ele está cumprindo, né? Imagine um cenário onde a curva dos casos de Covid é uma exponencial aberta, né? Ela só cresce, em pandemias assim, em tempos de crise assim, o que acontece? É um comportamento natural da economia, a perda de poder de compra. Quando se diz que uma moeda desvaloriza, sabe? Você vê lá, o dólar está valorizando muito frente ao real, mas por quê?
O economista pode investigar, por exemplo, quais são as áreas que estão sendo mais afetadas. Agora na pandemia, foi possível observar que as áreas mais afetadas foram o setor de hotelaria, o setor de aviação, o setor de venda de eletrodomésticos, inclusive o setor de combustíveis fósseis, né? 20 de abril desse ano a gente bateu uma marca histórica, um barril de petróleo nos Estados Unidos foi vendido a preço negativo. Isso nunca aconteceu, por conta de que as pessoas passaram a não consumir combustível, porque elas ficaram em quarentena. Aí cabe ao economista pensar, tá, se a crise vem, geralmente tais setores são afetados. O que a gente pode fazer para diminuir, porque assim, é inevitável que se tenha prejuízo, mas para diminuir o prejuízo, aí que entra o economista em cena, em entender e estruturar essa cadeia produtiva, toda essa estrutura gigantesca, entender os pontos principais onde se deve ou não deve interferir para não piorar a condição de vida das pessoas, principalmente quanto a itens básicos, né? Ter como foi o caso um tempo atrás também sobre o álcool em gel, tentaram limitar o preço do álcool em gel. Por que isso não pode ser feito em grande parte dos casos? Você pega o preço de um produto, por exemplo, como o álcool em gel, e fixa ele em determinado valor ou até abaixa ele de uma maneira rígida, né? O que isso pode causar? Porque se você pegar e deixar o valor de algo rígido, isso não vai estimular a oferta a produzir mais. Se você pegar e quiser limitar o valor que um álcool em gel deve ser vendido, o produtor não vai sentir estímulo suficiente para ofertar aquilo lá. Então ele vai falar, ok, vamos vender nesse valor, mas eu não tenho capacidade suficiente para produzir mais com o que eu estou recebendo, então eu não vou ofertar mais. Vamos deixar nesse valor e vou esperar acabar, que vai gerar escassez. Então por isso é importante o papel do economista e por isso é importante que vocês consigam vislumbrar ou entender o mundo com várias capacidades e profissionais que podem atuar, que fazem a diferença, que estão aí para fazer a diferença. Então é importante partir de vocês, entender o mundo e escolher e saber principalmente o que te faz bem, o que te faz feliz, o que você faz que te dá satisfação, sabe? No meu caso, é fazer economia, é tentar, por algumas vezes, ser um economista, né? Porque resolver problema é o que me faz bem. Então, vejam o que faz bem pra vocês e sigam esse caminho. Eu acho que é por aí e é assim que a gente vai conseguir melhorar a condição de vida das pessoas, da sua ou da sua família. E se você ficou interessado e quer saber um pouco mais sobre economia ou estudante de economia, quais são os assuntos pertinentes, né? O que o economista estuda, como eu citei, nós do Centro Acadêmico de Ciências Econômicas aqui da PUC, do Paraná, em Curitiba, temos um podcast, temos Instagram, todo mundo tem Instagram, eu sei que você tem Instagram, então segue a gente lá, é @podcast_ na mesma moeda, tá? E somos uma cria, no caso, um projeto grande que eu participo inclusive também, sou um dos presidentes do Centro Acadêmico de Ciências Econômicas, @CACE, PUC-PR, CACE, PUC-PR. E para fechar, queria agradecer a professora Érica, mais uma vez, pelo convite de estar aqui falando com vocês sobre o profissional de economia, onde ele atua, o que ele faz, enfim, o que é pertinente para essa realidade.